Lula e Márcio França entraram em conflito. Vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E aparentemente, iniciando o mandato, Lula quer mais um petista no STF. Ricardo Lewandowski vai se aposentar em maio e Lula faz a indicação. O nome mais cotado é do Cristiano Zanin, que é advogado do Lula. Advogou em vários processos, inclusive advoguei contra o Zanin e muitos que eu movi contra o Lula. O ponto é que isso parece muito até o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, que foi nomear o advogado dele na Suprema Corte. Trump não conseguiu, vamos ver se o Lula vai conseguir. O ponto curioso é que nesse bololô todo tá gerando uma treta entre o Lula e a Janja, porque a Janja, toda feminista, xarope que é, diz que tem que nomear uma mulher negra pro STF. Mas por quê? Porque ela quer que seja uma mulher negra. Qual que é o atributo? A mulher negra. Não vai analisar o currículo, não vai analisar nada. Ela quer que nomeia por isso. E o Lula, por sua vez, tem uma lista de favoritos que são todos homens brancos. E aí a Janja está aparentemente chateada. Talvez vai rolar uma greve, sei lá. O ponto é que está rolando uma treta no casal por conta da nomeação para o STF. Aparentemente o Lula arrumou uma primeira-dama que quer ser a primeira presidente e ele está lascado com isso. De qualquer maneira, seja a nomeação da Janja ou do Lula, não dá para esperar boa coisa dessa nomeação. Vamos lembrar que o Toffoli, que era só um advogado, não era lá muito bem graduado, ele foi nomeado ministro pelo PT. Então, dá para imaginar o que vem por aí como ministro no lugar do Lewandowski, que, vamos concordar, juridicamente falando, eu discordo diametralmente de inúmeras teses dele. Inclusive, já pediu o impeachment do Lewandowski também, mas isso é outro assunto de muito tempo atrás. Mas nem só de treta com a Janja vive o Lula. Ele também arrumou uma treta com o Márcio França. Vou contextualizar para vocês, mas antes, dá uma olhadinha da abertura da reunião ministerial do Lula. É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil. Para quem que ele deu o recado? Para o Márcio França. O Márcio França, ele é ministro do Lula, ele é ministro de portos e aeroportos. E aí ele fez uma parceria, um pacote com as empresas aéreas, anunciando passagens aéreas por R$200 para estudantes e aposentados. Extremamente populista e, naturalmente, gera um apelo político para esse governo de populistas que são. Só que o que acontece? O Lula desautorizou ministros a falarem de política sem autorização da Casa Civil, ou seja, ele centralizou as políticas públicas ao redor da Casa Civil, porque ele não quer que nenhum ministro se beneficie de políticas públicas do governo dele para ampliar a própria imagem. O único beneficiado de uma gestão PT com o populismo é o próprio Lula. Então ele desautoriza ministros para se fortalecer dentro da janela populista. Dá uma olhada como é que funciona a esquerda. O cara é ministro, o cara está assinando, botando o CPF dele em tudo para fazer políticas públicas e ele não pode anunciar nenhuma política se não tiver um carimbo lá, autorize. Enfim, a ditadura acontece aparentemente até dentro da gestão petista contra os próprios aliados do PT. Eu imagino a alegria do Márcio França. Faz o L aí, Márcio França, olha que gostoso. Você que reclamava tanto, imagino como é que você está agora amordaçado pelo Lula e sendo currado no meio de uma reunião ministerial por anunciar uma política pública. Incrível, hein? Eu imagino como você se sente um cara sem bolas nesse momento. Agora, vamos falar de antecipação da eleição de 2024. A gente sabe que a eleição municipal de São Paulo é a principal eleição do país, especialmente a disputa pela cadeira da prefeitura. O Boulos está em franca campanha e ele é o candidato do PT. Ele é o candidato do Lula à prefeitura. Pelo menos se o PT cumpriu tal acordo que foi feito com a Haddad, não sei se vai acontecer ou não. Já vi murmurinho aí falando o contrário. Mas enfim. E o Datena, que até ontem ele era contra a criminalidade, era contra vagabundo, ele estava ali sempre paulada, um cara que inclusive é cotado em todas as eleições, aparece como favorito, mas nunca disputa eleição, vamos concordar. Ele resolveu mudar, ele já foi filiado ao PSC, o Partido Conservador, à União Brasil, já foi filiado em tudo quanto é partido. Você pega a lista lá e tá filiado em todo lugar. Aí se filiou a quem? Ao PDT do Ciro Gomes, e naturalmente ele mudou o discurso. E aí dá uma olhadinha no que ele falou no vídeo. Mais votado do estado de São Paulo, deveria ser do Brasil, no lugar daquele Nicolas, que é um fascista, que o que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos, devia ser caçado aquele cara. O cara me fala que o Nicolas Ferreira é um fascista. E aí ele diz que o Boulos deveria ser a pessoa mais votada do Brasil. Esse é o Datena, que algumas pessoas acham que é um grande conservador e que deveria ser prefeito de São Paulo. O que me alegra é saber que o Datena não vai disputar a eleição para nada, porque vamos concordar, que discurso mandrake que ele fez nessa entrevista tosca com o Boulos. Mas dá uma olhadinha no que ele falou pro próprio Nicolas Ferreira um tempo atrás. A não ser que se eu não entrar na política um dia, eu mudo para Minas Gerais, mudo meu título para votar em você. Eu fico pensando, né? O momento político muda, o partido muda e aparentemente o discurso muda também, né? Quanta coerência. Que jornalismo profissional, Datena. Eu vou tentar. Eu sei que nesse bolo todo
a grande disputa na faixa da esquerda está bastante interessante, porque você tem o Boulos, você tem a Tabata, e agora chega um Datena lá no meio. Só que eles sabem também que o Datena não vai disputar a eleição. Se fosse, não estaria rasgando essa seda tosca para um terrorista invasor de terras, falando que ele deveria ser o mais votado do país. A que ponto chegamos? Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.